Sejam bem-vindos a Bom Jardim de Minas, uma cidadezinha entre a Zona da Mata e o sul de Minas Gerais. Nossa viagem por essas terras mineiras tem endereço certo. Este casarão do século XVIII, que abriga o Recanto do Saber e da experiência Dr. Celso Nardi Chaves, uma associação criada para incentivar a cultura, educação e preservar a história do município. Essas paredes testemunharam a saga das famílias Lacerda, Marques e Chaves. Todas tiveram papel determinante no desenvolvimento da cidade. Depois de ficar anos em estado crítico, o casarão foi restaurado e voltou à vida em 2015. Mas vamos lá, daqui a pouco você vai entender melhor a importância do casarão. Esse é só o início de uma história que começou bem lá atrás, na década de 1740, com um homem chamado Antônio Corrêa de Lacerda, que veio de Portugal com a missão de impedir o contrabando de ouro no Brasil colonial. Ele veio como guarda-mor para fazer uma fiscalização, né, nessas áreas proibidas, que era a picada de Juruoca, porque eram caminhos que não eram caminhos oficiais, onde o ouro escoava, né, que era o caminho novo, o caminho velho, e nesse meio tinha as áreas proibidas, que eram picadas abertas por aquelas pessoas que queriam contrabandear o ouro. Na viagem, o coronel Lacerda trouxe a imagem do Senhor Bom Jesus de Matozinhos. Por aqui, ele fundou uma cidade e espalhou a fé. O Corrêa de Lacerda, quando veio e edificou a fazenda do Bom Jardim, inclusive nos mapas antigos, como se fosse assim uma grande área do mapa, está escrito assim Lacerda. Ele edificou uma parte da casa, da fazenda, estava viúvo, né? Obviamente num lugar desse triste, né? Vindo de Portugal, ausência de familiares. Ele era um viúvo órfão aqui na região. Então ele se aproxima de uma senhora de Dona Ana em Congonhas do Campo. E depois ele voltou para cá, fez alterações na casa, porque aí ele já era uma pessoa casada, na época tinha que pensar em quantos filhos ia ter. E a prole se estendeu aí. Vale acrescentar que a esposa do coronel Lacerda, Ana Souza da Guarda, era bisneta de Fernão Dias Pais Leme, caçador de esmeraldas. O casal formou uma família grande. 14 filhos. Alguns ficaram aqui e outros saíram pela redondeza, fundando vilas, desceram para Santa Rita de Jacutinga, Rio Preto, Leopoldina, teve um filho dele que fundou a cidade de Leopoldina. A Leonarda era a quinta filha do Antônio Corrêa de Lacerda e Faria e a Ana de Souza da Guarda, e ela teve assim, muitos filhos, acho que 8 ou 9 filhos. Eu sou descendente de uma filha dela chamada Maria Generosa Felicidade, que casou com Manuel Francisco de Andrade. E ela teve uma filha que foi para São João del Rei, Ana Luísa de Lacerda, e que casou com José Francisco das Neves, que são os antepassados do presidente, né, Tancredo Neves. Conta a história que pelos idos de 1750, a fazenda Bom Jardim era famosa em toda a região. Dessa fazenda surgiu o arraial, a vila e chegou-se a Bom Jardim de Minas. Então, o que a gente pode concluir é que, em volta da fazenda, em volta da capela, a cidade nasceu. Bom Jardim do Senhor, bom Jesus. Durante as obras de restauro, os trabalhadores encontraram escondido o Arco da Ermida do Bom Jesus de Matozinhos, construída pelos Lacerda em 1755. A minha mãe e meu pai, quando nós vimos a Bom Jardim, dormiam no quarto e nós viemos a descobrir que tinha o arco de madeira original da capela. Quando esse arco foi decapado e nós percebemos no arco
a tentativa, porque era usual fazer uma pintura imitando mármore. Então, quando nós descobrimos esse arco, decapamos ele e descobrimos que estava a imitação do mármore, já deu para ver que ali era a residência do Bom Jesus, a residência original. A réplica do padroeiro e a ermida restaurada foram abençoadas, mantendo a tradição de fé do casarão. No passado, aqui ficava esta relíquia. Em 1908, quando João Batista Marques Júnior, descendente dos Lacerda, vendeu o imóvel para os Chaves, levou o mestre e protetor com ele. Só em 2010, Adélia Lacerda Aredes, neta de Marques Júnior, cedeu a imagem à paróquia. Acredita-se que essa cruz foi a que veio de Portugal, ficou em Bom Jardim com a família, era uma cruz de um oratório particular próprio de fazenda daquela época. A relíquia despertou a crença em toda a região. Até 1780, a fazenda e a ermida se abriram para todas as celebrações religiosas do vilarejo. Com a expansão do arraial, o coronel Lacerda decidiu que já era tempo de construir na fazenda esta capela, em homenagem ao Senhor Bom Jesus. A construção colonial e de estilo barroco simples tornou-se matriz em 1856. No altar, a imagem do padroeiro, esculpida em 1781. Hoje, a imagem está na nova matriz, inaugurada em 1975. E são inúmeros os relatos dos milagres concedidos aos bom-jardinenses. Venerado, o Senhor Bom Jesus de Matozinhos leva uma multidão às ruas da cidade no segundo domingo de agosto. Pela primeira vez, depois de pelo menos 25 anos, a procissão passou pelo casarão no centro da cidade. Assinalando para a comunidade que a importância religiosa que nós vamos ter aqui, que eu acho que é talvez a principal. As imagens são o testemunho da devoção, da fé. O ardor que esse povo tem nesse Bom Jesus. É impressionante. De acordo com os documentos, essa casa, possivelmente, se não foi a primeira, ela é a segunda casa do Arraial. A casa ela está na praça e é o único número 1 da cidade. E as casas mais antigas da cidade estão todas no entorno dessa praça. Então é o que nos leva a crer que realmente a fazenda era aqui. Em um certo momento, a casa perdeu o nome Lacerda porque pessoas da família Batista Marques casaram com uma das netas ou bisnetas do Lacerda. Nós já sabemos que aqui dentro nasceu João Batista Marques Júnior, que era tataraneto do Antônio Corrêa de Lacerda. Ele morreu em 1940 com 85 anos, então em 1863 essa casa já existia. Então o nome Lacerda saiu da casa e entrou a família Marques, que ao findar de algumas gerações vendeu a casa para o meu avô, Leopoldino Augusto Chaves. O Leopoldino Chaves era um tropeiro, nascido em Andrelândia, que antigamente chamava Turvo, e ele fazia a tropa de Andrelândia até o estado do Rio. Passava aqui por Bom Jardim, era uma ramificação do caminho do comércio antigo. E ele parava aqui em Bom Jardim, se apaixonou pela minha avó, Maria Amélia Nardi. A família Nardi era uma família tradicional aqui de Bom Jardim, que tinha vindo da França. Quando casaram, o meu avô comprou uma gleba grande de terra aqui na cidade, construiu um sobrado para ele lá, mas namorava essa casa, porque a casa tinha a casa propriamente dita e o armazém. Então resolvia a vida dele, né?
Antes da chegada dos Chaves, foi construído em frente ao casarão um cruzeiro. A bisneta de João Batista Marques Júnior, descendente dos Lacerda, tem detalhes dessa história. O cruzeiro, tudo indica que o João Batista Marques, que morava aqui, antes de vender, ele estava com uma dívida muito grande. E diz que num sonho, o Bom Jesus falou para ele: não se preocupe, sua situação vai ser resolvida. E foi ele falar, o senhor Leopoldino procurou para comprar a casa. Ele acreditou que aquilo ali realmente o Bom Jesus falou com ele e o acudiu na hora certa. Então ele fez o cruzeiro ali. Esse cruzeiro marcou décadas na cidade. Todo mundo ia tirar foto na frente dele. Os comícios políticos, nós temos fotos do Magalhães Pinto. Nós temos fotos do cruzeiro ainda em uma foto inclusive muito interessante do meu avô, sentado junto com um amigo, em 1945. Com a ampliação da praça, o velho cruzeiro de madeira mudou de endereço. Foi para perto da antiga matriz. No final da década de 1950, foi construído um novo cruzeiro. Do alto do morro, ele olha a cidade. Mas vamos voltar para o casarão dos Chaves e falar um pouco mais sobre a família da matriarca. Dona Maria Amélia era filha de Manuel Victório Nardi e Francisca Cândida de Paula Nardi. O irmão era o Monsenhor Nardi, figura ilustre na região pelo trabalho dedicado à diocese. Religioso, culto, formado em Roma, foi grande incentivador dos sobrinhos nos estudos, inclusive de Celso Nardi Chaves, que se formou em Direito. Dona Maria Amélia era uma mulher caprichosa. Nos fundos da propriedade, Dona Maria mantinha a criação. Tinha horta, jardim. Minha avó, meus tios eram pessoas de uma índole assim maravilhosa. E eu lembro muito bem da Dona Maria, né, a mãe, que é a matrona aqui, né, com o senhor Leopoldino, de muito respeito. E a Dona Maria, então, vai comer um docinho, coisa e tal. E aí isso se repetiu durante os anos da minha infância, né? Eu vinha demais aqui. A Dona Maria era muito boa, né? Vinha apanhar os caquis, as frutas, e ela gostava que a gente viesse aqui. Aqui traz recordação quando a gente via. Então, quando eu entrei aqui, eu sentia assim, uma emoção, sabe? Fiquei lembrando do tempo que a gente estava aqui brincando, correndo no meio dos alvoredos, para aqui, para ali, e as meninas atrás, brincando de pique. A Dona Maria também muito boa, atenciosa com a gente. As pessoas se frequentavam, eu vinha muito na casa da Dona Zizinha, da Dona Naninha, que eram as filhas do senhor Leopoldino. O senhor Coquinho, que era um dos filhos, vendia leite. Nossa Senhora, isso foi uma vitória que o Bom Jardim ganhou. Agora virou casa. Mas quando eu saí daqui, que já não trabalhava mais para ele, ela já ficou bem boa, reformei por fora, todinho por fora, o telhado todinho, fazer tudo conforme era as telhas, as biquinhas, emborçar tudo, passou tudo em minhas mãos, reforma de janela, tudo em minhas mãos. Eu fiquei emocionada, né, de ver a casa toda arrumadinha, né? Ah, lembra, essa mesa, tudo aqui já estava aqui, né? O filtro, tudo ali, tudo arrumado do jeito que era. A cidade estava vendo uma tristeza enorme, a casa se esvaindo. E hoje essas pessoas estão super alegres com a casa. Muita lembrança dessa casa, mas a lembrança que eu tenho mesmo é do laguinho. Porque eu vinha muito criança, então enquanto meu pai, eu lembro que ele batia na janela, a tia Maria logo atendia, e eu entrava e ia direto pro laguinho, porque lá tinha um laguinho com uns peixinhos vermelhinhos, aquilo para mim era um sonho. Passadas tantas décadas, a família do Coronel Lacerda, que originou toda essa história, deu um jeitinho de voltar ao casarão. Coisas do destino. A minha mãe é Lacerda, Lacerda Cortes. E aí casou com meu pai, ficou Lacerda Cortes Chaves, Maria Auxiliadora de Lacerda Cortes Chaves. O
casarão, agora de roupa nova, foi reinaugurado em 27 de setembro de 2014, dia do aniversário de Dona Maria Auxiliadora, mulher do Dr. Celso Nardi Chaves, patrono do Recanto do Saber e da Experiência. Esse casarão, esse espaço, ele é a certidão de nascimento, não só de Bom Jardim, mas de Minas Gerais, porque ele tem aquilo que é a certidão de nascimento de todas as cidades mineiras, a família e a fé. Neste espaço funcionava o armazém do capitão Leopoldino Chaves. Bom comerciante que era, ele ampliou a praça comercial de Bom Jardim, que se tornou importante ponto de abastecimento entre as cidades de São João del Rei e Rio de Janeiro. Mas o desenvolvimento econômico não seria o mesmo se não fosse o trem, que aliás passava nos fundos das terras da família. A economia da cidade de 1900 até hoje gira em torno do trem. O trem está extremamente ligado ao progresso da cidade, que era um centro econômico, um centro de troca, de escambo, etc. A importância da ferrovia aqui é quase que está no DNA de Bom Jardim. As pessoas aqui em Bom Jardim, no fim da tarde, elas iam para a estação ver o trem chegar. Então, o trem que desenvolveu a cidade. Eu me lembro assim daquela poesia do trem chegando, de Maria Fumaça e aqueles apitos. Um incêndio em 1980 destruiu a antiga estação. Mas a Maria Fumaça permanece no imaginário dos moradores. Tanto que os Chaves reservaram uma parte do terreno do Recanto do Saber e da Experiência para reviver o passado. Tudo está em fase de construção. Nós vamos agora ter um teatro, uma locomotiva, meio que imitação de locomotiva, para lembrar a fase de ferroviária da cidade. Vamos ter o apito da locomotiva, vamos ter o sino da estação, a fumaça dela, tudo buscando trazer um pouco do passado para o presente. Em 1909 inicia uma nova era dos Chaves dentro do casarão, como é conhecido. Existe uma marcação muito simpática no laguinho, o nome do Leopoldino na lateral do laguinho, a data de 1909 e um coraçãozinho com uma flecha apontada para o norte. As direções, os pontos cardeais eram muito importantes naquela época, assim como as datas. Nos registros do passado, a gente vê a família sempre reunida em torno do laguinho. Poucas casas resistiram tanto ao tempo. Esta passou por algumas reformas enquanto os 10 filhos dos Chaves cresciam e formavam famílias. Esta é a Aurora, a filha mais velha pronta para o carnaval. Ela faleceu em 1928 ao dar à luz o primeiro filho. Um costume dos antigos era homenagear os mortos com fotografias. A casa também presenciou muitas festas. Dando um salto no tempo, chegamos a 1954. Esta foto deixa clara a ligação de Manuel Chaves com os avós desde bebê e a demonstração de carinho do patriarca com o neto. Com a morte do casal Leopoldino e Maria Amélia, ficaram na casa 2 filhas e um filho, Zizinha, Naninha e Coquinho. Essa foto é de 1995, Maria Auxiliadora e o Dr. Celso Nardi Chaves na sala de jantar. A partir dessa época, a casa, já sem nenhum morador da família, entra na fase de declínio. O Dr. Celso Nardi Chaves morava longe, em Santos, litoral paulista, e com a idade avançada tinha dificuldade em manter o casarão.
a gente sentiu que se não houvesse um posicionamento da família, a casa ia ser realmente colocada abaixo. E era o nosso grande temor aqui da praça, porque era um casarão maravilhoso. Dizem que alguns sonhos são para ser vividos. Então, a fase de restauro da propriedade começou literalmente por conta de um sonhador. Essa casa tinha muito a ver com a minha formação. Esses corredores, essas salas, aprendi muito aqui. Eu tinha meus avós, meus tios. Então eu já tinha um amor especial pela casa, um amor muito grande. Com o falecimento do meu pai, que foi uma tristeza enorme para mim, eu percebi uma série de mensagens que eu recebia. Obviamente, meu pai sentia a obrigação de me transmitir alguma coisa que era até além dos interesses dele. E meu pai queria indicar, olha filho, segue nesse caminho, repara lá a casa, restaura. Então demorou mais ou menos um ano, a partir de julho de 2009 até meados, final de 2010, quando as mensagens começaram a ficar presentes. Não só eu recebia mensagens, mas como pessoas da família me ligavam que tinham sonhado com meu pai. E meu pai estava de branco, sério, não estava sorrindo. Eu falei, não, eu preciso de fato avançar no processo. Então, na virada de 2010 para 2011, nós chegamos aqui e conseguimos tombar a casa no patrimônio histórico da cidade. Falei com os demais herdeiros de paz, consentiram na hora, aprovaram o projeto. Então foi disparado nessa época. A casa estava em ruínas. Você colocava a mão na parede, a parede caía, né? Questão de móveis, não tinha mais nada. Enfim, a história da família Chaves e um pouco da história de Bom Jardim, todo mundo faz parte, todo mundo constrói, estava indo embora. Então, resgatar essa casa hoje está bonita como está hoje, né? As atividades que tem, recuperação da senzala, todos os espaços, a mobília, é de um valor cultural, histórico, social, enfim, é muito bom isso para o sul de Minas, é muito bom isso para Bom Jardim, é muito, muito bom para o nosso povo. Foram quase 4 anos de todo tipo de surpresa. Afinal, estamos diante de uma casa que completou 275 anos em 2015. O que foi feito aqui, graças a Deus, foi um milagre. Se a gente imaginar, foi um milagre. Entendeu? Porque deu muito trabalho, muita preocupação, além, né, da preocupação sentimental do dono, do próprio dono. E foi uma forma de dar ao meu pai, que sempre cuidou da casa, durante 30, 40 anos ele que cuidava, decidindo detalhes de reparo aqui e acolá. Então foi uma forma de marcar, botar uma placa definitiva do Chaves em Bom Jardim. Vi a casa sendo restaurada, eu fiquei muito feliz. Eu falei, gente, até que enfim alguém de Bom Jardim, assim, acordou, né, despertou. É um tesouro, né, que foi redescoberto, né, assim, como patrimônio, como história, né. O restauro teve a supervisão da arquiteta Bárbara Andrade. Uma equipe multidisciplinar documentou tudo o que havia no imóvel, até essa cadeira de balanço, xodó de Dona Maria Amélia, onde ela passava as tardes vendo o movimento da praça. A equipe também analisou o tipo de construção, as intervenções e os materiais utilizados. Aqui tem vários modelos de tipos de parede, né? Tem parede de adobe, tem parede de pau a pique, tem parede de tijolinho. É importante ressaltar que todos os trabalhadores eram da cidade, inclusive o mestre de obras. O que mais deu trabalho? Eu acho que foi o alicerce, né? Que eram tábuas, né? Então não existia alicerce. Então foi preciso fazer todo o alicerce, pedaço por pedaço, para poder sustentar a casa que estava com um declive de 20 centímetros. Recalque, né? Recalque de 20 centímetros. Esta é uma das 5 toras de 12 metros de peroba rosa, pontos centrais de apoio das vigas.
Hoje não fazem mais esse serviço. Viraram testemunha da história do casarão. Quando estava fazendo isso aqui, que estava chovendo e não tinha nada de fogo, porque aqui saiu tudo. Eu vinha meia-noite, 1 hora aqui, para ver como é que estava aqui, cara. E estava encharcado de água aqui, com medo da obra cair, né? Mas hoje você vê tudo pronto, é uma maravilha, né? Foi um choque, isso eu percebi, foi um choque. Porque houve primeiramente uma descrença. Não vai fazer nada, isso aí vai ficar por isso mesmo, isso aí não vai dar conta, isso aí é enterrar dinheiro à toa, etc. Segundo, quando viu que o negócio era para valer, o pessoal começou a se questionar, mas por que tem investindo coisa tão alta? Por que não vendeu? Por que não transformou nisso, numa pousada, num negócio, num comércio? Então o pessoal agora reconhece a generosidade riquíssima que ele demonstrou. O pessoal começou a se revalorizar. Essa restauração aqui revalorizou o Bom Jardim. O telhado mantém as características originais. 60% das telhas, feitas por escravos, foram aproveitadas, as demais compradas em fazendas antigas da região. A madeira das vigas foi substituída por uma estrutura metálica, bem mais leve e resistente. Quem correu pelos corredores ou sentiu o cheirinho e o sabor da autêntica comida mineira que saiu desse fogão, resume o restauro numa palavra: sentimento. É como se aqui fosse o coração, né? O coração é que ele tem sentimento. E esse casarão, para mim, ele carrega muito sentimento, né? Ele tem história. E a história nos faz, né, sentir amor, alegria. Ele faz parte da história de cada um, bom jardinense. Aqui é uma casa muito religiosa, houve orações fortíssimas que ainda vibravam na época em que nós estávamos, vibram, né? Na época em que nós estávamos trabalhando. Então eu senti isso aí, essa força, né, espiritual, vamos dizer assim. E a gente nota que todo o ambiente aqui, ele tem uma energia especial. É o renascer mesmo, né? A palavra, o restauro é o renascer, né? Das lembranças, da importância do nascimento da cidade, na verdade, nasceu aqui. O restauro do casarão reserva algumas curiosidades. Essas moedas foram encontradas embaixo do assoalho. São do tempo do Império. A pia de porcelana do fabricante inglês Dwight Ford Henley foi o primeiro modelo do mundo com sistema de drenagem para evitar transbordamento. Parece simples. Hoje, imagine a novidade na década de 1860. Quer mais detalhes? A sala de jantar de uma casa tradicional mineira, ela tinha que indicar fartura. Mesa grande, nós estamos aqui numa mesa que dá para sentar tranquilamente 12 pessoas, e as frutas. Quando nós fizemos o reparo das paredes, destacamos um pedaço dessa pintura que era feita à mão. No computador, a pintura foi reconstituída e impressa num adesivo especial que foi recortado e aplicado caprichosamente no mesmo local. É necessário resgatar. Um povo que não preserva a sua identidade não vai longe. E nós precisávamos desse casarão restaurado aqui no meio dessa praça para mostrar que o antigo e o novo podem caminhar juntos sem que um atrapalhe o outro. Pensar no progresso sem respeitar a identidade e a história do povo, você está pensando em tudo, menos no progresso. Esse nome, a Associação Recanto do Saber e da Experiência Celso Norte de Chaves, me surgiu assim na cabeça, eu estava vindo para Bom Jardim. Recanto, porque recanto é algo aconchegante. Saber e experiência é o que meu pai sempre me transmitiu para mim e para toda a minha família. E a associação ela não tem fins lucrativos. Ela recebeu da parte da família nossa, da herança, recebeu a casa. A casa não pertence
a ninguém, a casa pertence à associação e a atividade dela vai ser sempre cultural, qualquer coisa que se possa fazer para as pessoas se sentirem mais realizadas, mais alegres. Num futuro breve, essa parte do terreno será ocupada por um pomar, um jardim e um teatro. As obras já começaram e logo as futuras gerações vão ter mais um motivo para participar e incentivar os projetos do Recanto do Saber. Que a gente possa também ensinar as pessoas a gostarem da história, a gostar do patrimônio da cidade. E aqui é o local ideal, porque aqui realmente foi a alma, né, do nascimento. Então a associação, ela com o tempo, acredito que ela vai remodelar a cidade. A ideia é avançar e abrir as portas culturais. A gente vai ter livros aqui, pessoas recitando poesias, música, vamos trazer muita música aqui para dentro. A delicadeza, o respeito e a atenção com os antepassados estão nas paredes do Recanto do Saber e da experiência do Dr. Celso Nardi Chaves. Aqui, as famílias Lacerda, Cortes, Nardi e Chaves, protagonistas de tantas histórias, jamais vão ser esquecidas.